Fala pessoal, Capitão Thiago Carnevale, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre 5 motivos pelos quais você não está emagrecendo. E se você vem lutando para emagrecer ou estava emagrecendo e deu uma travada, pegue uma caneta e um papel e assista esse vídeo até o final. Então vamos lá pessoal, antes de eu passar os 5 motivos por você não estar emagrecendo, você tem que saber o principal. Se você não está emagrecendo, é porque você não está em déficit calórico. É isso que a ciência nos diz. A partir do momento que você passar a consumir menos calorias daquilo que o seu corpo gasta consistentemente ao longo do tempo, você vai emagrecer. Essa é a parte simples da nossa história. Mas a parte complexa, a parte difícil, é você saber por que você não está conseguindo comer menos daquilo que o seu corpo gasta. Por que você não está conseguindo manter o seu déficit calórico? Primeiro motivo, LMD, lambida, mordida e degustada. As famosas beliscadas. E as beliscadas eu vejo como a principal razão para a maioria das pessoas não estarem emagrecendo. E o que significa essas beliscadas? É tudo aquilo que você coloca na boca para lamber, morder ou degustar. É quando você está na cozinha, pega um biscoitinho, pega um pedacinho de queijo. É quando você está dando comida para o seu filho, você passa a comer um pouquinho junto com ele. É quando você está no seu trabalho, pega na gaveta aquele biscoitinho, aquela barrinha, quando a sua amiga te dá um pedacinho daquilo que ela está comendo. Tudo isso conta e muito. As calorias dessas beliscadas, elas se somam muito rápido ao longo do dia. E o pior, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente nem percebe que a gente está comendo. É muito comum no consultório, quando a gente pergunta para o paciente o que ele come ao longo do dia, muitas vezes ele fala: eu nem almoço, eu não janto, eu como pouco. É aqui que está o perigo. E por que o perigo? Porque a gente muitas vezes considera a refeição apenas o café da manhã, o almoço e o jantar. Tudo que não seja essas refeições principais, você não está contando. Você nem considera como comida. Você mal lembra que comeu. E se a maioria das pessoas pudessem colocar todas aquelas mordidinhas, todas aquelas lambidinhas num prato, ela ia se assustar com o quanto de comida que ela comeu ao longo do dia. Então, se você é uma pessoa que fica beliscando muito ao longo do dia, ou que acha que come pouco, mas está acima do peso, é porque você belisca muito. E a partir do momento que você corrigir este detalhe, você vai ver o salto que você vai estar dando no seu processo de emagrecimento. Segunda razão, o consumo em excesso de alimentos saudáveis. Essa é a transição, muitas vezes, das pessoas que querem mudar o seu estilo de vida, das pessoas que querem emagrecer, querem melhorar a sua alimentação. Elas passam a se alimentar melhor. Elas passam a prezar pela qualidade dos alimentos. E muitas vezes ela emagrece. Ela chega a emagrecer um pouco. Mas chega uma hora que dá uma travada. Outras pessoas se questionam: mas eu como bem? Eu pergunto no consultório: como é a sua alimentação? Mas eu não entendo. Eu me alimento bem. E alguns alimentos saudáveis, mais nutritivos, muitas vezes são altamente calóricos. Por exemplo, as oleaginosas. Aquele seu lanchinho da tarde que você pega um punhadinho de nuts, só ali você está mandando também mais umas 300 calorias para dentro. A granolinha que você coloca no seu leite é bastante calórica. E o abacate? Nossa, uma vitamina de abacate muitas vezes contém quase 500 calorias. A questão é que esses alimentos eles são muito saudáveis sim, são bastante nutritivos, são importantes para a nossa saúde. Mas você precisa se atentar às calorias desses alimentos. Você precisa entender que quando a gente fala de emagrecimento, o déficit calórico também vale para os alimentos saudáveis.
E também não se trata apenas desses alimentos mais gordurosos, por exemplo. Às vezes o marido chega na esposa lá, amor, é grelhado? Então pode pegar mais, tá liberado. Cuidado com o excesso de alimentos saudáveis, porque essas calorias contam. E se você se encaixa nessa situação, a partir do momento que você se atentar para isso, para essas calorias, você vai ver como você vai dar essa destravada no seu processo de emagrecimento. Terceiro motivo, você não está pesando os seus alimentos. Primeiro, vou dar uma sugestão. Se você ainda não tem essas balancinhas de cozinha, compre. Na Amazon, no Mercado Livre, você vai encontrar por um preço muito acessível. Elas são bem baratas e funcionam muito bem. E é aqui, a partir do momento que você passar a pesar os seus alimentos, você vai ver o quanto você está comendo a mais daquilo que você imaginava. E um exemplo que eu gosto de dar é com relação à pasta de amendoim. Na embalagem de muitas, contam o quê? Que a porção, uma colher de sopa, contém 15 gramas. Mas aí, quando você pega uma colher de sopa de pasta de amendoim e coloca na balancinha, você vai ver que vai ter mais, e muitas vezes muito mais, do que 15 gramas. E nessa diferença de tamanho de porção, tem uma diferença grande de caloria. Você vai ver que 100 gramas, 150 gramas das suas porções proteicas são menos daquilo que você vinha comendo. E o que acontece? Nós, seres humanos, somos muito ruins para estimar o tamanho das porções. Na maioria das vezes, a gente sempre está errando para mais. Mas essa correção exige prática. Por isso, tire um tempo pesando seus alimentos. Pratique isso. Quando você for ver aquilo que você está consumindo, quando você for constar a sua quantidade, não faça assim, deu 100 gramas, deu 150 gramas, já foi. Não. Olha, visualiza o que representa 100, 150 gramas de arroz, da proteína, da pasta de amendoim, da manteiguinha que você coloca no seu pãozinho de manhã, da granolinha. Aprenda. Use a balancinha como uma ferramenta de aprendizado. Você não vai precisar ficar pesando seus alimentos para o resto da vida. Você praticando, isso pode se tornar intuitivo. Mas, por outro lado, não vai deixar de te ajudar, caso você queira ali ter sempre na sua mesa. É como um GPS. Depois que você aprende o caminho para chegar no endereço que você nunca foi, você usa se você quiser. Não vai deixar de te ajudar. Mas busca praticar. Porque se você vem travando no seu processo de emagrecimento, aqui pode estar o problema. Você não está sabendo a quantidade de comida que você está comendo. Você não está sabendo estimar. Então, pratique. Quarto motivo, você vem comendo com frequência fora de casa. Eu não estou falando para você não comer mais fora de casa. Mas se você é uma pessoa que come constantemente fora de casa, de 4 vezes para mais, você precisa tomar um cuidado aqui sim. Porque a comidinha do restaurante contém mais calorias do que você imagina. Vamos começar pela salada. Muitas vezes aquele pratão de salada vem acompanhado do quê? De queijo, da proteína, ou dos ovos, ou do atumzinho. Vem também algumas castanhas, nozes, frutas. E essa salada, na maioria das vezes, vai conter mais calorias do que o seu prato principal. E com relação à comida, o que o dono do restaurante quer? Que você volte. E com razão, é o trabalho dele. Ele quer que você goste da comida que ele está te oferecendo. E o que os chefes de cozinha fazem muitas vezes para deixar a comida mais gostosa? Acrescentam diversos tipos de óleos, de gordura. E isso sobe a caloria e muito daquela refeição, daquela comidinha que você está comendo. Então, se você vem dando uma travada, mas você rastreia essa refeição que você faz fora de casa, a sugestão que eu te dou, acrescente de 25% a 30% a mais daquelas calorias que você está consumindo. Porque isso, ao longo dos dias, se soma.
e soma muito. Então, coma menos fora de casa. Planeje com antecedência mais umas 2 refeições aí para você estar inserindo na sua semana. Porque aqui vai começar a fazer uma grande diferença naquilo que estava travando. Quinto motivo, você está comendo as calorias que você queima no seu treino. Aqui, pessoal, é um grande vacilo que muitas pessoas dão. Se vocês utilizam esse tipo de relógio para estar contando as calorias que você gasta no seu treino e está usando isso como bônus para você estar podendo comer um pouco mais, pode ser um motivo para estar travando o seu peso, tá? Eu fiz um vídeo no meu Instagram, vou até deixar a fotinha aqui do meu Instagram, o videozinho, onde eu falo sobre esses relógios. Os estudos mostram que os principais relógios que estimam o nosso gasto energético com o exercício físico chegam a superestimar os valores ali em até 40%. Você não está gastando aquilo que o relógio está te mostrando. Então, a partir do momento que você passa a consumir essas calorias, você vai estar consumindo mais. E ali você não está vendo o seu processo acontecer. Porque facilmente você pode estar atingindo as suas calorias de manutenção ou até mesmo um pequeno superávit. Então, se você insere nos seus aplicativos também que rastreiam seus alimentos o quanto você gasta com o exercício físico ali, desativa isso. Desativa, tá? Não considera essas calorias, porque aqui vai te atrapalhar muito, vai atrapalhar muito o seu processo. Eu não estou falando que o gasto com exercício físico não é relevante, muito pelo contrário, lógico que é, mas a gente gasta muito menos daquilo que a gente imagina. E mesmo se a gente gastasse aquilo que o nosso relógio está mostrando, os estudos mostram que o nosso corpo ainda tende a poupar parte dessas calorias ao longo do dia com o nosso gasto energético considerado não um exercício, com o NEAT. Mas isso é tema para outro vídeo. E a melhor maneira para você estar estimando o seu gasto energético total com a sua frequência semanal de atividade física são essas calculadorinhas de GET mesmo, tradicionais, Harris-Benedict, para quem tem curiosidade, as equações de Miller. Eu tenho uma equação aqui que eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês. Ali você estima legal e a partir dali você traça suas metas de calorias. Então a gente ficar esquentando a cabeça com aquilo que foge do nosso controle, porque a gente não tem controle do quanto a gente vai gastar no nosso treino. Está fora do nosso controle. É uma besteira. É mais uma pedra no nosso caminho nesse processo que já é árduo, que já é difícil. Foque naquilo que está sobre o seu controle. No que você tem que focar? Nas calorias que você consome, na sua frequência semanal de atividade física, em quantas vezes você vai por semana treinar, no seu sono. É aqui que você tem que focar. Então, a partir do momento que você passar a ignorar essas calorias aqui para você estar comendo um pouco mais, você vai ver a diferença que vai dar no seu processo de emagrecimento. Obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Dá uma revisada nesses 5 motivos, que algum deles pode estar se encaixando no seu problema. Se inscreva no canal, curte e compartilhe com alguém que esteja precisando. É nóis, tamo junto, te amo.